Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez, temos o privilégio e o prazer de estar ministrando a lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. O trimestre é o 4º trimestre e fala sobre o apóstolo Paulo. Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Que o Senhor possa abençoar a nossa lição e que nós possamos trazer ensinamentos práticos para as nossas vidas diárias, para as nossas vidas espirituais, para os nossos ministérios. Que Deus te abençoe. Agora vamos fazer a leitura do texto áureo, que encontra-se em Atos 15, 40, 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, verdade prática. O discipulado cristão forma os discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 20, do versículo 1 ao 4. Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo e dos da Ásia, Tiquito e Trófimo. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Os objetivos específicos dessa nossa lição, o primeiro é relacionar Paulo com o discipulado bíblico. O segundo é salientar a integridade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E o terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Vamos agora para a lição propriamente dita. Como objetivo geral da nossa lição, nós temos que revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Introdução. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Vejam, irmãos, Paulo foi o precursor do ensino dinâmico, de trazer aqueles que ainda não conheciam esse Cristo, que seria o Salvador do mundo, para que todos tivessem entendimento daquilo que estava acontecendo e haveria de acontecer, e colocar em prática aquilo que se aprendeu, fazendo com que o Evangelho de Cristo se espalhasse por todas as nações, dando um total suporte àqueles que nasceram na fé e agora começaram na caminhada. Paulo, além de formar discípulos, ele se preocupava com as congregações que formava, voltando sempre que podia, para ver se o Evangelho estava sendo pregado conforme o apóstolo tinha ensinado. O ponto central da nossa lição é a missão da igreja, é pregar e ensinar. Tópico 1. Paulo,
e o discipulado bíblico. Subtópico 1. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida, em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu, historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, versículo 42 e 47, vemos claramente que as escrituras, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Paulo, irmãos, ele, além de ter um conhecimento didático vasto do Evangelho de Cristo, pois sua reclusão de 3 no deserto da Arábia foi para se aprofundar no ministério de Cristo e ficar em condições de resistir os dias maus que estavam por vir. Paulo sabia que seria difícil e penoso. Por isso, além de ensinar, ele mostrava na prática como era para os cristãos se preparar para resistir aos dias maus que estavam por vir. Paulo mostrava no seu dia a dia, com a sua vida, como um seguidor de Jesus deveria se comportar para que a sua própria vida servisse como elemento convencedor daqueles que ainda não aceitaram Jesus. O maior testemunho que o cristão pode dar é com a sua própria vida cotidiana, em meio à sociedade. Subtópico 2. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Encontra-se em Gálatas 1, 15 a 17. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. A doutrina, irmãos, é algo convencedor, porém, receber a doutrina e não colocá-la em nossas vidas práticas, a doutrina torna-se sem valor. Uma depende da outra. Se eu estou convertido a esse Cristo que cura, liberta e salva, isso tem que refletir na minha vida cotidiana. Pois se eu prego amor e não vivo o amor na minha vida, isso aí é hipocrisia. Subtópico 3. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Atos 13, de 1 a 4 e Atos 15, 39 e 40. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido.
Vejam, irmãos, Paulo tinha a estratégia que Cristo colocou no seu coração. O tempo era curto e o espaço a ser alcançado era muito grande. Então Paulo preparava aqueles que se destacavam no espírito, no conhecimento e que tinham o espírito de liderança. Preparava aquele que seria capaz de tocar a obra de Cristo, mesmo Paulo estando ausente. E Paulo era um visionário, experimentado no Evangelho de Cristo. O Espírito Santo ele dava a visão necessária para escolher o líder certo, aquele que mesmo Paulo ausente teria a condição de não só fazer discípulos, mas caminhar junto dele até que ele tenha condição de fazer novos discípulos. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo foi discipulador com o método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada. Tópico 2. Discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. Subtópico 1. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com sinceridade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Atos 2:47. Irmãos, o Senhor, ele deixou uma ordem para os seus discípulos, que aguardassem a efusão do Espírito Santo antes que fossem pregar o Evangelho de Cristo, pois ele sabia que a tarefa seria árdua e que seria necessário o revestimento do Espírito Santo para que os discípulos resistissem aos dias difíceis que estavam por vir. E o cristão, cheio do Espírito Santo, conseguia convencer com mais veemência aqueles que estariam sendo discipulados. Em João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Subtópico 2. O ensino, fazer discípulo. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Atos 2:14-35. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram. Atos 2:41. E agora, o que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Irmãos, discipular é algo muito complexo, pois a pessoa discipulada, ela vem com muitos vícios e práticas que devem ser corrigidas e acompanhadas, para que o discípulo não cometa erro por desconhecimento da doutrina. Tópico 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. Subtópico 1. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era principalmente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitaram. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. Atos 6, de 1 até 6. O derramamento do Espírito
na casa de Cornélio, Atos 10, 44 a 48, e o concílio de Jerusalém, Atos 15, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. O ato de pregar a povos de culturas diversificadas era muito difícil, porém o Espírito Santo capacitava todo aquele que foi separado para aquela grande obra. Subtópico 2. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era uma promessa de Cristo registrada em Atos 1, versículo 8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, o nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Atos 9, de 1 a 9. E Atos 26, 14 e 18. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Vejam, irmãos, o Senhor Jesus, ele, em sua onisciência, sabia que para os gentios não podia ser qualquer um. Teria que ter ousadia e coragem, mas acima de tudo, ser astuto ao ponto de se fazer de tolo para ganhar os tolos e fazer de inteligente para ganhar os intelectuais. Paulo era um camaleão do evangelho, capaz de tirar proveito de tudo ao seu redor para que os gentios conseguissem, através do Espírito Santo, aceitar a Jesus. A sua inteligência era acima da média. Subtópico 3. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos do evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Paulo, quando discipulava, irmãos, ele era tão claro os ensinamentos que o discípulo logo se adaptava à doutrina de Cristo, pois Paulo colocava a sua vida cotidiana como exemplo vivo para aqueles recém-convertidos. Paulo vivia o que pregava. O melhor exemplo para darmos àqueles que ainda estão engateando na fé é esse. É nós mostrarmos que nós não só pregamos esse Cristo, mas que nós vivemos ele em nossas vidas cotidianas. Conheça mais sobre o discipulado. Na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e treinamento bíblico que resume aos novos da fé. Porém, o discipulado, como processo de educação cristã, não deve ser resumido a este grupo de novos cristãos. Síntese do tópico 3. O discipulado de Paulo se deu entre os seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. Subsídio teológico. O discipulado é mais que uma aula ou um conjunto de lições que transmite conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração, acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. Nesse importante ministério, temos Jesus como nosso principal modelo. Além do conteúdo ético e doutrinários acerca do reino de Deus, transmitidos por Jesus, que certamente nos serve de norte nessa questão. Ele destacou que o discipulado precisa enfocar os relacionamentos. Nos evangelhos, aprendemos que Jesus mantinha uma excelente organização em seus níveis de relacionamento. Em primeiro lugar, a multidão, Lucas 5:1. Em segundo lugar, os discípulos, Lucas 6, de 1 e versículo 17. Em terceiro lugar, os apóstolos, Lucas 6, versículo 13. E por último, os três mais próximos dentre os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Os apóstolos de Jesus também foram discipulados, pois eles aprendiam vendo, ouvindo e imitando o Mestre.
É preciso lembrar que todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Conclusão: o discipulado leva uma conta a pregação e o ensinamento. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Que o Senhor possa te abençoar nessa lição, que nós possamos aprender e nos tornarmos discipuladores em nossos ministérios, em nossas igrejas, em nossos lares, porque quando nós investimos na palavra de Deus, nós deixamos de investir em saúde, nós deixamos de investir em advogados, nós deixamos de investir em coisas que o mundo hoje investe em grande escala. Quando o Senhor entra no negócio, as coisas acontecem para melhor nas nossas vidas. Precisamos ser, sim, conhecedores da palavra e discipuladores de Cristo, para que novos convertidos possamos levar aos pés da cruz, para que aqueles que amamos e conhecemos sejam alcançados pela misericórdia da salvação. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor.